A seguir, Hora da Notícia. O andamento do censo agropecuário e as metas de trabalho do IBGE para 2018. Vamos falar sobre esses assuntos com o chefe da unidade estadual, José Renato Braga de Almeida. Sistemas de irrigação de culturas agrícolas para suprir as necessidades das lavouras e também aumentar a produtividade. O papel da arte como transformação social. O tema foi discutido durante a 7ª Mostra Teatro é Fazer, que acontece até a próxima quinta-feira em Passo Fundo. E ainda a gente mostra para você que essa mistura de estilos é uma das tendências da moda para o verão 2018. Hoje é quarta, 29 de novembro, é Hora da Notícia. A irrigação de culturas agrícolas é uma técnica usada para suprir as necessidades das lavouras e também aumentar a produtividade. Isso se dá por causa da falta ou da má distribuição das chuvas. E existem muitos tipos de sistemas de irrigação. Veja só. Nós viemos até a propriedade do Vanderlei na companhia do professor Geraldo. Com mestrado e doutorado na área de forrageiras e irrigação, o professor está aqui para saber como o agricultor utiliza o sistema de irrigação. O Vanderlei planta em cerca de 15 hectares, alho em grande quantidade, mas também cebola, beterraba, repolho, alface e até melancia. A gente procurou vir se colocar aqui porque a terra aqui é bem melhor, né? É uma terra arenosa, né? Antes a gente plantava terra vermelha, né? E agora então essa terra aqui, para trabalhar, manejar ela se destaca mais por ser arenosa, né? O Vanderlei utiliza aqui o sistema de irrigação por aspersão. É o mais comum para quem planta hortaliças e frutas. Claro que existem outros, como por gotejamento, mas aqui não é o caso. O agricultor optou por este modelo porque é prático. E se o custo de mão de obra é maior, a economia no investimento é menor, com eficiência de aplicação e baixo custo de energia. A irrigação é o ponto de referência, por exemplo, de hortaliças, né? Por causa que a hortaliça, toda ela necessita de água, né? Porque tem plantas que elas consomem muita água devido ao excesso de adubo que é colocado no solo. Então, qualquer sol que apertar um pouco, der uns dias de sol forte, a planta sofre muito. O professor Geraldo acompanha o trabalho do irrigador. A água é expelida para o ar, transformada em pequenas gotículas que caem sobre o solo e as plantas. As hortaliças precisam de muita água. Por isso, em dias muito quentes ou na falta de chuva, usar o aspersor é fundamental para o cultivo das hortaliças. Existem os sistemas de irrigação por aspersão, sistemas de irrigação aí já entram em métodos de irrigação localizada, que poderia ser microaspersão ou gotejamento. Os métodos de irrigação por aspersão têm seus sistemas como pivô central, sistema de aspersão fixo, sistema de aspersão portátil, sistema de aspersão por canhão, por autopropelido, e ainda tem um método de irrigação que é por superfície, né, que seriam basicamente não utilizados aqui, mas utilizados na região que cultiva arroz no estado do Rio Grande do Sul, né. De acordo com o professor, os melhores horários para irrigação é ao amanhecer e no final do dia. Assim, evita-se irrigar nos momentos de mais calor e de mais intensidade do vento. Para pequenas propriedades ou propriedades com uma atividade que tem uma menor área explorada, se utiliza mais sistema por aspersão convencional ou até mesmo por gotejamento. O sistema do Vanderlei é móvel ou portátil. Ele leva a mangueira com os jatos d'água para o ponto que quiser da lavoura. Pode até dar um pouco mais de trabalho, mas é garantia de uma boa produção. Melhor assim. Pensando pela viabilidade dele, esse sistema de irrigação de aspersão está bem posto aqui para ele. Até porque mão de obra ele tem, né? Provavelmente, para poder fazer a mudança dessas linhas, né, dessas linhas de aspersão para irrigar outros locais, né? E o que daqui a pouco um gotejamento encareceria muito
o custo inicial de implantação desse sistema, né? Porque vai muito mais tubulação, cuidado com a água, filtragem. Uma estrutura completamente diferente, né? Com outros cuidados. Para irrigar também, né? Dá uma obrinha, porque tem que transferir os canhões para os lugares, né? Porque não está instalado fixo na lavoura, né? Até devido aos tratamentos que a gente passa, é tratorizado os tratamentos, daí tem que estar tirando o cano ou enterrá-los, né? Para quem tiver interesse em implantar um sistema de irrigação na propriedade, precisa levar em conta da necessidade de uma boa fonte de fornecimento de água e das licenças ambientais. A planta só produz se a água passar por ela e evapotranspirar. E fica dentro de um ciclo hidrológico, né? Um ciclo da água no solo para a atmosfera. E é só assim que a planta vai produzir, vai crescer, se desenvolver. Então, muitas vezes existem informações equivocadas, né? Que dizem que a agricultura utiliza muita água. Não, os vegetais necessitam bastante água, que fica dentro de um ciclo hidrológico isso. A comunidade de Bela Vista, no interior de Passo Fundo, vai sediar amanhã um dia de campo sobre hortaliças. A atividade começa às 8 horas e deve seguir até às 4h30 da tarde. Bom, a Emater ela quer estimular a produção de hortaliças entre os produtores desta localidade, tanto para o consumo próprio, como também uma alternativa de renda. Para acompanhar o andamento do censo agropecuário e preparar as metas de trabalho para 2018, a chefia do IBGE estadual vem realizando reuniões em todas as unidades do interior. Hoje é a vez de Passo Fundo e o Hora da Notícia recebe agora o chefe da unidade estadual, José Renato Braga de Almeida. Seja muito bem-vindo a Passo Fundo, ao PFTV. E a gente começa já ali questionando sobre como está o andamento do censo agropecuário. O censo agropecuário, dentro do cronograma de trabalho do IBGE, eu diria que ele está transcorrendo dentro do planejado. Claro que a gente é uma operação muito grande, né, para a estrutura que nós montamos. Temos alguns problemas, mas dentro daquilo que a gente já esperava pela experiência que nós temos com pesquisas de entrevista, né, a dificuldade de acesso aos locais por ser uma atividade rural, né. Hoje a situação do país, dos municípios com a violência tem dificultado um pouco mais o acesso dos nossos recenseadores. As pessoas têm uma dificuldade, né, normal de trabalho, de atender ao IBGE, e esse resultado é fundamental, esse trabalho é fundamental, essa participação, porque são dois momentos, é o receber o entrevistador e prestar informações fidedignas, né? O objetivo dessa pesquisa é retratar a matéria da anterior abrilhanta isso, é atualizar essa informação. Agora nós precisamos atualizar com dados reais. Então a gente pretende, no final do censo, que é a grande novidade também do IBGE, nós terminamos o censo em fevereiro de 2018 e em abril de 2018 nós já temos resultados preliminares sendo divulgados, retratando a agricultura no país, que está defasada há 11 anos, que foi o último levantamento que nós fizemos. Essas dificuldades encontradas, que na sua avaliação são pequenas e naturais pelo contexto, elas podem vir a atrasar essa entrega? Dificultar bastante, né? Porque a gente tem a repetição, nós temos que voltar, né? Mas o atraso também, claro, que ele acaba podendo acontecer. Nós, apesar da experiência, a gente já tem nessa área, a gente está buscando muito o apoio da imprensa, é fundamental. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. Que nos ajuda bastante, uma operação como essa. Se não tivermos um bom trabalho de divulgação, a gente tem grandes dificuldades. Então, nesse momento, há recenseadores visitando as comunidades, as propriedades no interior. Nós temos hoje, a equipe já está trabalhando, nós estamos todos os municípios com o número de pessoas contratadas, trabalhando, fazendo produção. Hoje nós já temos em Passo Fundo em torno de 12 mil estabelecimentos que já foram recenseados, já foram visitados. A nossa meta
2006, que foi o último levantamento, seria 17 mil, mas isso a gente já está identificando também que está havendo uma pequena redução, existe uma tendência de redução de 15%, 16%, né, de número de estabelecimentos. Né? Bom, abril do ano que vem a gente vai estar de posse, certamente, de todas essas informações. Bom, o IBGE também se prepara para 2018. Quais as pesquisas que devem ser realizadas no próximo ano? O IBGE ele passa a ser muito conhecido pelos censos, né, que a gente faz. Mas nós temos um cronograma de trabalho e a cada ano a gente tem um acréscimo de outros projetos, né, muito em decorrência de convênios com o governo federal, com os ministérios. Né. Então, esse ano que vem, nós temos uma pesquisa nacional de saúde, que nós já fizemos, ela é feita de 2 em 2 anos. Esse ano ela traz um suplemento, né, que é específico para as mulheres, que é PN... É muita sigla, o IBGE é muita sigla. PNDS, né? Pesquisa Nacional, Demografia e Saúde. Então, essa é um questionário que vai ser respondido somente pelas mulheres. Temos a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, que o IBGE também faz, ela tem uma periodicidade de 2 em 2 anos. E essas pesquisas do IBGE, todas elas têm uma periodicidade. Né? Temos um REGIC, que vai estudar a migração, né? A gente faz levantamento para ver para onde a população se desloca, quais são as regiões de influência. Né? E também tem uma pesquisa nova, que é a primeira vez que o IBGE vai fazer, que é vitimização. Ou seja, né? Saberemos mais sobre a violência. O IBGE, há alguns anos atrás, já fazia e agora está retomando novamente um pouco sobre essa violência que a gente vê que ela aumenta, então ela precisa ser analisada. Muito obrigada pelas informações. Importante a gente colocar aqui que o IBGE também já se prepara para o Censo Demográfico de 2020, uma pesquisa que ocorre a cada 10 anos. Muito obrigada, um bom retorno a Porto Alegre. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e qualquer estamos à disposição na agência de Passo Fundo ou na unidade estadual. Obrigada mais uma vez. Uma carta de intenções foi assinada entre a UPF e a URU, universidade que está sendo criada em um reino da Arábia Saudita. A aproximação entre as instituições é para que parcerias futuras possam ser firmadas. A comitiva da URU, a Universal Royal University, foi recebida pela vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da UPF, Bernadette Dalmolin, que na ocasião estava representando o reitor da Universidade de Passo Fundo. Essa instituição, que está sendo implantada em um reino que fica na Arábia Saudita, buscou a UPF para futuramente firmar uma parceria entre as universidades. Um memorando de intenções entre as duas instituições foi assinado. Das intenções fica estabelecida a possibilidade de um intercâmbio de abertura de fronteiras para que os alunos sauditas possam ter aulas presenciais e à distância com os professores da UPF. Nós analisamos e escolhemos Passo Fundo devido à grande credibilidade. Esse é o procedimento mais correto, é um memorando de entendimentos que existe, do qual cada item que nós resolvermos terá um anexo. E nesse anexo estará definido quais são as regras para cada curso. E o pagamento é da Arábia Saudita para o Brasil. A comitiva, formada pelos vice-reitores da URU, Dr. Omar Al-Ajadi e Dr. Gibri, junto do reitor, Dr. Sher Nasser Altwin, veio acompanhada do ex-presidente da FAMURS, Luciano Pinto. Novos encontros vão acontecer para que a UPF entenda as potencialidades e as necessidades da Universidade Saudita. E demonstrar um profundo interesse em fazer parceria com várias instituições do Brasil. E nós estamos, nesse momento, fazendo uma primeira aproximação com esse grupo, estamos discutindo possibilidades, estamos verificando quais as potencialidades que eles têm no país, o que nós temos aqui também, e, quiçá, na sequência, estabelecermos parcerias, então, para desenvolvermos projetos conjuntos na área da pós-graduação, na área da extensão, junto ao Parque Científico Tecnológico, e futuramente também, por que não, na área da graduação. Termina amanhã o prazo para a renovação do contrato do FIES do segundo semestre desse ano. O prazo, que já foi estendido 2 vezes, não será mais prorrogado. E os alunos que não renovarem o contrato vão ficar sem o financiamento
para o próximo semestre. O pedido de renovação deve ser feito pela instituição de ensino e, após, os estudantes devem confirmar os dados no sistema informatizado do FIES, o SIS-FIES. Para outras informações e renovação do contrato, é só entrar aí no site que aparece na sua tela. Depois do intervalo, você vai conferir as tendências da moda verão 2018. Nós já voltamos. O Rio Grande do Sul é o estado com maior número de pessoas infectadas pelo HIV/AIDS. Passo Fundo está entre os municípios brasileiros com mais casos, uma média de 90 novos casos por ano. E a campanha do Dia Mundial de Luta contra a AIDS vai acontecer sexta-feira, 1º de dezembro. Em Passo Fundo, vão ter atividades como distribuição de preservativos, alerta sobre o preconceito, orientações de prevenção e também testes rápidos de HIV e sífilis. Tudo isso vai acontecer na Praça Toqueto, das 8 da manhã até às 6 horas da tarde. No mês da consciência negra, o programa Estúdio 4 mostra o quanto precisamos avançar em relação à igualdade racial. Apesar de ter 53% da população declaradamente negra, o racismo e as diferenças são problemas graves no país. O programa tem reapresentação hoje e também na sexta. Veja um trecho. A data da consciência negra, o 20 de novembro, é uma conquista do movimento negro, especialmente para avaliar toda a história construída por esse grupo, né? E na medida também para desconstruir a ideia daquela que nós tínhamos de 13 de maio, de uma identidade essencialmente ligada à escravidão. Pensar o 20 de novembro é importante para demarcar simbolicamente que esse grupo do qual os negros fazem parte, pertencem a uma comunidade e elas têm um líder, que foi Zumbi dos Palmares. Então é importante que todos possam refletir nesse dia. A violência, a questão do racismo, tá? Porque o racismo é perverso, ele é violento e ele marca muito as pessoas. Ele destrói com espíritos e com almas. Então este dia nos traz este vigor, até de certa forma a alegria, para a gente se reintegrar, para a gente se reencontrar e continuar na luta. E ainda não se trabalhou, não se realizou um trabalho de base no sentido de prevenção, não só da população negra, mas principalmente da população branca. Acredito que esse tempo de consciência negra, esse tempo reservado no calendário civil, ele se dá justamente para que a gente pare para pensar, para refletir quais são as nossas práticas, né? Que práticas que eu venho realizando frente ao negro, né? E como que o negro vem se sentindo, como é que ele vem se percebendo ao longo da sua história, dos seus antepassados, né? Da sua geração. Está acontecendo durante essa semana o atendimento para a terceira etapa do pagamento dos programas PIS e PASEP para cotistas homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos. Já o pagamento para aposentados com mais de 70 anos e para herdeiros de trabalhadores falecidos segue regularmente. Quem desejar consultar o saldo pode acessar os sites que aparecem aí na tela. O tempo seco continua aqui na região nos próximos dias e a temperatura também não deve mudar muito. Veja mais na previsão. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de tempo seco, com aumento de nuvens durante o dia em Passo Fundo e também na região. As temperaturas variam entre 18 e 28 graus. A sexta deve ser de tempo encoberto em Passo Fundo, mas não há previsão de chuva. As temperaturas também ficam entre 18 e 28 graus. Hoje tem bazar de Natal na PAI de Passo Fundo. Agora, toda quarta-feira até o Natal, estão sendo comercializados itens como
Carrinhos, bonecas, mochilas, brinquedos, calçados. Os produtos são novos e chegaram até a PAI por meio de doações feitas por lojas de Passo Fundo. O bazar acontece das 2 até às 5 da tarde na própria PAI, que fica na rua Bezerra de Menezes, número 70. Todo o valor arrecadado será investido na manutenção dos serviços oferecidos pela entidade. O que é arte para você? Foi com essa pergunta que começou um espetáculo da 7ª Mostra Teatro é Fazer, que acontece até amanhã em Passo Fundo. Depois teve uma conversa sobre a função da arte como transformação social. Sim, a arte cumpre um papel muito importante nisso. Veja a reportagem e você vai entender por quê. Incrível como um palco pode significar tanta coisa. É que ali qualquer história pode acontecer. É um lugar no mundo que transforma. Isso porque é ali que a arte ganha corpo e muda um pouquinho quem está assistindo e quem está encarando a plateia. Foi isso que a gente viu em mais uma edição da Mostra Teatro é Fazer, organizada pela Escola de Atores Dia Indústria da Arte. E por lá se levantou um debate. Afinal, de que forma a arte pode transformar? Depois os seus representantes, né, na política melhor, vão ser seres humanos, né, mais conscientes. Antes eu era muito tímida. Quando eu comecei a fazer o teatro, algo mudou. Eu comecei a me expressar mais para os outros, mostrar mais o que eu sentia. As pessoas expressam o que elas mais gostam, expressam o modo de elas... Tem muitas pessoas que envergonham de cantar, e daí no teatro elas mostram uma coisa, elas se expressam do jeito que elas gostam. Conseguem soltar o que está dentro delas. É, soltar o que elas sentem. Eu acredito que a arte, ela veio como um sinal de inquietação. Ela é um manifesto do teu próprio eu. Se você descobre quem você é, você está disposto a fazer algo pelo outro. E daí o que tu faz pelo outro? Nós fazemos na forma artística. Os artistas da noite foram os alunos da Leão 13. Eles vieram dos bairros Ipiranga, Záquia, Vitor Isler e São Luís Gonzaga e dominaram o palco de todas as formas possíveis. Então você recebe uma coisa que eu acho que é o combustível das artes, é o aplauso. Não tem dinheiro que pague. E quando os jovens, por exemplo hoje, quando eles receberem esse aplauso, pagou tudo. Pagou o ensaio, e eles começam a se transformar para num futuro, vamos colocar, ser mais orgânico, que seja natural, o carinho, o afeto, para a gente não só falar e sim fazer, né? Eu achei maravilhoso, acho muito lindo. Já não é a primeira vez, né, que eu venho aqui, é uma neta minha que se apresentou também. Achei muito maravilhoso mesmo, lindo. Eu adoro, né? A gente se emociona, né, de ver, né, um neto da gente. Legal. Aprovado, então? Aprovado, demais mesmo. Nem básico e nem óbvio. A tendência das roupas para o verão permite usar muita criatividade. Por isso, dá para apostar em combinações pouco tradicionais. Misturar o moderno com o despojado, fazer um mix de estilos. Em mais uma reportagem sobre moda, nós convidamos uma professora desta área e 2 alunas do curso de Design de Moda da UPF para nos ajudar a compor looks que podem te inspirar. Vamos hoje com a segunda dica de moda, lembrando que os influenciadores e fashionistas estão cada vez ligados com o street style.
um estilo que deixa cada vez mais despojado, unido ao clássico. Esse mix de moda é que nós vamos mostrar hoje. Este é um exemplo típico de mix de estilos. Uma calça metalizada, extremamente sexy, com uma abertura, com uma camiseta extremamente básica, que forma esse look despojado e ao mesmo tempo elegante. Olhem que exemplo fantástico de mix de estilo. Uma saia com um brilho, que ela compõe muito bem uma balada, no tom rosé, que é o tom da moda, com brilho, que também está em alta, com uma camiseta bem despojada, bem simples. Esta é a ideia, você conseguir remixar as peças e assim formar looks cada vez mais irreverentes. Neste look, mais um mix de estilo. Uma saia casual que serve para vários momentos, com uma camisa jeans que ela é o sinônimo da versatilidade. E aqui nós vamos ver as diferentes maneiras de poder usar ela e vocês vão ver como esse mix fica interessante. É só observar como pode ser jogado de maneiras diferentes e vão causando um ar cada vez mais esportivo ou descontraído. Mais um exemplo de mix de estilo com shorts extremamente streetwear, uma pegada esportiva no design e uma estampa, lembrando o hip hop e a moda urbana, com um blazer clássico por natureza e marcando o corpo, formando esse mix. Aposte você também no mix de estilo. Fica muito bacana e na próxima semana teremos mais dicas. Essas foram as informações de hoje. Obrigada pela sua companhia. Gostou do nosso conteúdo? Então nos acompanhe também pelas redes sociais. Amanhã estaremos de volta ao vivo ao 12h30.